acompanhado muitas transformações de vida a partir do projeto Algodão em Consórcio Agroecológico, porque o projeto em si não é só plantar algodão e comercializar algodão, são vidas que são transformadas, são territórios que são totalmente transformados a partir das práticas agroecológicas, a partir do olhar das mulheres. Na agricultura aqui da gente, na nossa agricultura familiar, no nosso consórcio, nós não estamos só fazendo renda, nós não estamos só cuidando da natureza, nós estamos cuidando das nossas vidas. Porque nos traz uma sustentabilidade, né? E com isso, diminuiu bastante as pessoas que migram, né? Trabalhar com agroecologia é a gente romper com esse ciclo de aprisionamento, de ignorância, mas trazendo outras verdades. O algodão no consórcio agroecológico foi uma conclusão que nós chegamos a partir do aprendizado com essa forma de produzir. O trabalho do algodão ele inicia no início da década de 90. É quando o ESPLA, ao fazer um trabalho de acompanhamento técnico no município de Madalena, ele foi questionado por um agricultor, né, por que a gente não produzia mais algodão como antes, né, e, principalmente, a gente pode voltar a produzir algodão como antes? Foi o Veríssimo, na comunidade Mufumo, que é em Madalena, né? O Veríssimo, numa reunião conversando, ele disse que tinha quintal com vários pés de algodão, mocó, produzindo direto. Ele tirava até a pluma do algodão e fazia o fio para descaroçar manualmente. A sogra dele fazia, né, a fiação para avio, né? E aí ele despertou o interesse de buscar, procurar e tentar fazer um grupo de pesquisa para plantar o algodão. E assim começou o trabalho da pesquisa do algodão, que era um grupo que reunia pessoas dos Inhamuns e Crateús, Tauá, Parambu, Independência. Na época do PDA aqui, o Plano de Desenvolvimento Agroecológico, a PDA teve a ideia de ter uma ação para o pessoal plantar o algodão, porque assim, era um risco o agricultor deixar de plantar milho e feijão, a quantidade que ele plantava, investir e voltar a plantar algodão se não tinha uma garantia, né? Primeiro não tinha garantia. Ele ia gastar mão de obra e tudo sem ter nem uma garantia nem para a compra depois, né? Pedro Jorge, quando ele fez um projeto, chamou até Projeto Sertão, por financiadora, que aí financiaram algumas unidades de algodão, né? E essas unidades de algodão para os agricultores, que no caso, como era a unidade demonstrativa, era pesquisa, então vinha todo um subsídio para adquirir a semente, para pagar a diária para limpar, plantar, para o agricultor não se sacrificar, né, e fazer uma atividade que ele não sabia o que ia dar. E o resultado foi que todos produziram, né? E ele já conseguiu depois introduzir esse projetinho do algodão, ele chamou o Sistema de Produção do Algodão Agroecológico, dentro do próprio PDA. Teve que ter uma formação, uma capacitação SPA, com o Pedro Jorge e mais outros técnicos daqui, para capacitar os agricultores no que? Conservação de solo, no plantio do algodão diferenciado, quer dizer, agora em consórcio, não só o campo de algodão, e também em manejar ele sem usar nenhum tipo de agroquímico, né? Nenhum tipo de agrotóxico. Então, nesse período, o mundo todo já trabalhava com essa perspectiva da produção orgânica. Mas o Brasil não estava ainda citado na produção orgânica até 1992, na produção orgânica de algodão. Então, com o trabalho feito pelo ESPLA, junto com a ADEC e os agricultores e agricultoras lá em Tauá, e aí a primeira safra, que foi 1 tonelada, ela deu quase um hecatombe, porque colocou o Brasil nas estatísticas mundiais de produção de algodão orgânico com essa pequena 1 tonelada. É pouco, mas para um Brasil que não tinha registro de nada, é tudo, é tudo. Então, saiu muitas matérias em jornais locais, em jornais da França, e tem na epistemologia aí das estatísticas os gráficos que mostram. O Brasil, até 91 não tem, em 92 ele já passa a constar por conta dessa experiência ou dessa ação que foi desenvolvida pelo ESPLA junto
com os agricultores e agricultoras e a ADEC, lá em Tauá. Tinha a unidade em Tauá. Todo mundo produzia onde produzisse e mandava para Tauá, porque não havia como beneficiar, nem tampouco vender em qualquer canto. Os intercâmbios, eles fortaleceram muito esse trabalho. Então, tanto os internos, né, em nível de estado, em nível comunitário, às vezes no próprio território dos Inhamuns ou Crateús ou Sertão Central, e os internacionais, que a gente chegou aí para a Venezuela para apresentar esse trabalho a convite do Ministério da Economia Popular, e a gente era para passar uma semana, a gente passou 2 semanas lá, porque, eh, o intercâmbio é uma troca de conhecimento, aonde a gente mexe nas estruturas daquilo que a gente está desejando melhorar. Porque esse trabalho começou aqui, de dois em 94, já são, né, 30 anos, e depois se espalhou para outros municípios do Ceará, onde o SPLA atua, e também hoje já existe em vários estados do Nordeste, esse mesmo projeto, esse mesmo sistema de plantio. O próprio projeto do Aldecâmara, na época, espalhou pelos outros territórios, Pernambuco, Paraíba e Piauí, né, esse mesmo projeto do algodão que hoje tem em várias partes do Nordeste. Então a gente, eh, possibilitou esses intercâmbios, e isso trouxe um grande melhoramento, ou aperfeiçoamento nos passos, né, metodológicos, nos passos técnicos do trabalho, porque é o olhar do agricultor, é o olhar do técnico ou técnica de outros territórios que vão se somando nessa proposta. Por isso que o trabalho que o SPLA faz hoje, aqui no Ceará, a Diaconia faz no Rio Grande do Norte, faz na Paraíba, enfim, e mas adequado aos seus contextos, tanto institucionais quanto territoriais e culturais. Foi possibilitado ampliar com a chegada da política pública chamada Projeto Dom Helder Câmara, lá nos anos 2000, né, no começo era 2003, tinha o PDHC, assistência técnica, que eu não lembro como é que se chama, era assistência técnica continuada. Desse PDHC, que ele estava no território do Sertão Central na época, o SPLA ele foi convidado a formular um projeto específico PDHC Algodão, para trabalhar essa ação, né, no âmbito do Ceará. E isso se expandiu para os outros estados aonde tinha o PDHC. Então, hoje, nos nos estados do Nordeste que têm o trabalho com algodão, ele com certeza beberam dessa experiência ou dessa ação ou desse projeto chamado Algodão em Consórcio Agroecológico, desenvolvido pelo Pedro Jorge, com os agricultores e agricultoras lá no início, lá da região de Tauá. 2000 nós tinha 150 agricultores plantando, uma produção que ia dar no mínimo 30 toneladas, mas aí nós esquecemos de uma coisa, tanta gente não esbarra. Esquecemos de trabalhar a questão mais do como a gente comprar esse algodão. Houve um problema sério na compra que nós chegamos a comprar 12 toneladas desse algodão e as outras passaram com algodão convencional para vender nas usinas. Aí foi muito difícil aí, porque aí houve a desistência de mais gente nessa época. Fizemos um beneficiamento dessas 12 arrobas, deu 4 toneladas de pluma. Ela ficou de 2002 aqui até 2004. Aí em 2004 foi que nós vendemos para a Veja. Acho que antes nós vendemos para outra empresinha aí. A Veja entrou em 2004 e a Justatrama entrou para 2004 também, no final de 2004 a 2005. Aí tivemos um contrato com a Veja nessa época e ela compraria 60% da nossa produção. François, a primeira vez que veio aqui, ele teve uma reunião comigo no SPLA, fez a descrição do que a Veja estava pretendendo, e eu nem fui com ele para Tauá, não. Ele
alugou um carro e saiu e foi encontrar, acho que o Ronildo, que estava no Riacho do Meio. Aí de lá seguiram, depois da visita no Riacho do Meio, seguiram para Tauá. Nessa ocasião, já ficaram, primeiro, encontrou o que queria. Em seguida, já fizeram uma primeira compra, se ficaram acertados de comprar, eu não me lembro se 5.000 quilos ou alguma coisa, algo assim nesse. Em 2004, eu cheguei em Fortaleza, fui conhecer o Pedro Jorge e veio aqui para o Sertão Central e até Tauá, para me dar conta que o que nós encontramos aqui era bem mais do que algodão orgânico. Era um projeto que ia ser incorporado dentro da Veja. Naquela época, só tinha o Espoir, que recebeu essa visita do François, que queria comprar o algodão. E ninguém falava em algodão orgânico, algodão agroecológico, nada disso. O grande lance que era definidor de uma mudança era que, primeiro, havia o interesse dos compradores, alguns compradores, estavam lá nesses primeiros, François, Sebastião, o Jotastrama também estava. Quando chegamos aqui, nós não tínhamos experiência com compra de algodão, para começar. Então a gente pegou, os contratos, padrão do comércio justo que existe no café, existe, né, assim, é um movimento mundial que já existe há acho que mais de 50 anos, para tentar equilibrar, a injustiça que existe entre pequenos produtores e o mercado. Porque os preços, geralmente, no mercado convencional, eh, não compensam o pequeno produtor produzir. E isso foi a grande injustiça que levou uma pessoa, né, que é um padre, holandês, a criar, a primeira marca de café de comércio justo, para tentar reequilibrar, eh, essa injustiça. Eu acho que quando aconteceu esse encontro entre o Explar e a Veja, bateu, porque o Explar, era a peça que faltava, na verdade, né. Tinha a associação, né, produtora, então a ADEC, depois chegaram outras, tinha conhecimento técnico e organizacional do Explar, mas faltava um cliente, e um cliente que comprava com frequência, então, o contrato de comércio justo, ele já nasce um contrato de 2 ou 3 anos. Então já existe um compromisso que vai já além da safra, então isso foi, assim, a maneira que a gente chegou, já com esse contrato na mão. O algodão, como sempre foi uma cultura, e é ainda, muito adaptada à região semiárida, e no passado aqui já chegou a ter 122 usinas de algodão, hoje tem uma meia dúzia, né? Essa quebra, ela se levou por conta de vários fatores, principalmente manejos, o uso intensivo de agrotóxicos, as superpragas que apareceram, e o pessoal tende a colocar que a culpa ou o grande vilão de tudo isso é o bicudo, que surgiu aqui nos anos 86, por aí, né. Na verdade não foi, quando o bicudo chegou, a produção do algodão já tinha declinado bastante, né, a qualidade estava muito ruim, por conta dos manejos, por conta dos processos, pelo formato que se vinha praticando essa cadeia de valor. Eles queimam, envenenam, entra o transgênico, e assim vai aquele ciclo, aquela bola de neve que vai devastando aquele espaço, até se transformar em espaço desértico futuramente, que a gente já tem no Nordeste do Brasil. Percebo que é devido a uma cultura
de muitos anos, dos nossos antepassados, nossos avós, até mesmo nossos pais, tinham esse costume de, né, de desmatar e queimar, e era tradição, para eles era tradição. Se não plantasse todo ano numa terra nova, como eles chamam, terra queimada nova, né, porque tinha a cinza, o legume saía todo frondoso. Então eles não percebem que essa produtividade, no segundo ano, ela já cai. Ao contrário do sistema agroecológico, que a cada ano a produtividade, a tendência é aumentar. Porque ali a gente está usando prática de conservação, a gente está usando prática de diversidade de plantas, diversidade de nutrientes para a terra. Ao contrário do sistema convencional, que no primeiro ano com fogo, ele já desgraça a terra, já acaba com a terra, degrada. Se você fazer um projeto, nós já fazemos projeto das comunidades, das associações, então 30% do projeto vinha em veneno. Você era obrigado a aplicar, porque vinha muito veneno aí. Então os projetos vinham com tanto veneno, que os agricultores escondiam o veneno, porque quando o fiscal do banco ia lá no armazém, tinha que ver que não tinha mais veneno. Então, um próprio colega da gente, um técnico que trabalhou muito tempo com a gente, o pai dele era colono, ele disse que lá, eles limpando lá os capim, achavam que era com usina de veneno. Não sei quantos anos atrás, errado lá. Eles aí escondiam o medo do fiscal, porque então você nem necessitava usar, na verdade. Com o desenrolar do tempo, a gente viu que a gente teria que plantar um sistema mais agroecológico. Deparamos com um plano, chamando Plano PDA, Plano de Desenvolvimento Agroecológico, e necessitava a gente trabalhar a melhoria da qualidade do nosso solo. O PDA nós começamos a trabalhar, nessa época eu trabalhava no sindicato, nós começamos a trabalhar na década de 90 a 93. O SPRA com toda a equipe dele, e vinha mais a Diaconia, a SPTA, várias equipes técnicas, se eu não me engano, tinha uma faixa de uns 35 técnicos trabalhando na questão da qualidade do solo junto com os agricultores, e foi descoberto que a gente tinha uma deficiência muito grande no nosso solo, e precisava a gente trabalhar a questão da recuperação desse solo. A diversidade de alimento que a gente produz naquele espaço, a conservação do solo, a conservação da biodiversidade existente ali, mas principalmente a referência que se torna para os outros agricultores. Então os outros agricultores, eles estão na comunidade, estão vendo suas áreas que plantam diminuindo a fertilidade, mas por que aqui é o mesmo espaço e produz mais ali? Então, eles começam a perceber a diferença que é de não queimar, de não usar veneno, da gente utilizar o esterco dos animais nas áreas. Quando eu plantei no primeiro momento, eu lembro que eu plantei 12 culturas na área de consórcio. E aí depois eu plantei só uma de feijão e uma de algodão, de milho. Quando eu fui levar para o pé da caneta, eu vi que eu tinha tirado 3 tantos a mais do que a área que eu tinha cultivado em monocultivo. Porque num pedaço de terra, embora pequeno, mas você cuidando, adubando, você planta mais vezes, você tira uma produção boa. Eu cheguei aqui, ninguém falava mais de uma jandaíra. Quando a gente ficou 4 anos dentro do projeto, a gente já começou a ver jandaíra no terreiro de casa. São abelhas que são extintas pelas queimadas, pelos venenos, né? Então hoje tem muitas nos arredor da gente. Aqui na minha mata, bem pertinho, eu tenho 5 na mata, bem pertinho de casa. Fora as que a gente tem em casa, nas caixas, né? Nunca mais eu tinha escutado, inclusive, o canto da sariema, aqui bem pertinho de casa. Né? Coisas mais lindas do mundo, a sariema, né? Tem sumido, né? Aquele outro pássaro que acorda a gente bem cedo, que é o chechel. E aí tinha a questão que eles traziam, que era a questão da segurança alimentar, né? Produzir mais alimento para mais o consumo da família. Porque a gente produzia só milho e feijão, tinha que vender uma parte e comprar tudo fora, né? E com essa ideia dos consórcios, tinha a questão da garantia da segurança alimentar. E aí eu ia passar a cultivar mais cultura dentro da minha própria área e coisas saudáveis, né? Porque só eu estar produzindo sem botar químico lá dentro, da minha própria alimentação, que nem caso do feijão, né?
Feijão nós extrai para nossa própria alimentação. O gergelim, que a gente também utiliza dele para nossa alimentação. O milho, que é a alimentação dos animais, né? E a gente consegue consumir esses animais sabendo que tem uma alimentação que for de qualidade, já isso é a dos ganhos, né? E por eu não usar químico, né? Se eu não gasto com esse veneno, eu estou economizando e consigo tirar uma produção muitas das vezes maior do que meus vizinhos do lado que fazem o uso de químico. Primeiro, por se tratar de um consórcio, a gente não pode esperar os mesmos padrões de rendimento quando comparado ao modelo convencional, né? A gente está falando de um consórcio, então é uma porção daquele terreno, daquele roçado que vai produzir algodão. A gente tem que ter muito bem nítido isso, que a gente não trabalha com produtores e produtoras de algodão. A gente trabalha com famílias agricultoras que colocam o algodão como uma cultura, principalmente geração de renda, porque o algodão é todo vendido. As demais é para autoconsumo, são para ações de reciprocidade e os excedentes, eles são comercializados. A agroecologia, ela não pensa a ecologia separada da agricultura. É uma maneira de habitar o território com essa consciência, com esse pensamento, de trazer a felicidade para a família, junto com a saúde para a terra. Dentro do começo desse projeto, que eu sou um dos pioneiros que dei início e estou até hoje e pretendo ficar até quando Deus quiser. Então, ter uma alpac dentro da comunidade também é autonomia, né, é geração de renda, é igualdade de gênero, né, porque antes era só os homens que eram da associação, hoje não, hoje é de igual, já tem mais mulheres, né. E assim, traz muita oportunidade, porque vem intercâmbio, tem o beneficiamento, que é uma geração de renda que deixa na comunidade, né. E também vem projeto, né, tem uns projetos bons que vem através de associação, né, porque hoje tudo vai, né, por através de associação, né. Se você for viver isolado, você não consegue nada, né. A certificação era por terceiros, né? É por empresa terceirizada. Nós tivemos aqui a empresa por nome Ino, né, que ela não era brasileira, era da Suíça, né, que veio aqui, fez a auditoria, né, mas para eles nós não se enquadrar no sistema para ser certificado. Então foi negado o certificado na época da IME para a gente. Aí depois, no ano seguinte, o projeto ainda estava, aí foi a segunda certificadora, terceira foi a IBD, Instituto Biodinâmico. Nós fizemos um processo todinho a questão do preenchimento dos planos de manejo, cadastro, tudo acompanhado direitinho pela assistência técnica. O IBD veio e fez as suas auditorias e a gente foi certificado. Daí a gente viu que não ia ser sustentável, né? Por conta que uma certificação de terceiro, para a gente estar sempre contratando uma empresa, e quando o projeto não tivesse mais aqui, o projeto do Helder estivesse dando mais assistência aqui, aí se foi pensado o sistema das Alpac, né? Que já é amparado pela lei, né? 10.831, se não tiver salvo engano, né? De 2003. A certificação sendo participativa, qualquer agricultor, ele seguindo as normas, né, que manda o ministério, e ele estando em associação, ele consegue se certificar e consegue certificar outra pessoa, né. A certificação participativa, ela é importantíssima
para todo esse projeto do algodão em consórcio agroecológico e para o território. Essa certificação participativa, ela garante que as famílias consigam acessar outros mercados, além da produção de algodão, outros mercados, para produtos PA, PENAI, feiras e tudo com a certificação que o seu produto é orgânico, um produto agroecológico. Então isso, além de abrir portas para novos mercados, ele dá uma visibilidade e uma garantia de qualidade do produto, né, em si. E além disso, esse preço diferencial se dá para a certificação participativa. Então a certificação participativa é importantíssima e a gente tem tido muitos desafios para garantir essa certificação participativa, porque gerir a certificação, gerir um OPAC é algo bem desafiador, por conta que é um processo certificado pelo MAPA, que exige muita organização, muita clareza, e tem que ser algo tudo muito transparente, muita documentação, muita coerência. Então, por mais que a gente faça um trabalho impecável, a gente tem que ter um controle de tudo que é certificado, de todo o processo de certificação. Então, isso demanda, além de muitas ações, demanda um nível de organização muito grande por parte das famílias que são certificadas e dos OPACs que realizam a certificação participativa. Que a CEP nasceu aqui, o Irapá foi a comunidade modelo, então a CEP nasceu aqui e tem endereço fixo aqui. E eu era o presidente da APAF, na época, e aí na assembleia de criação da CEP, fui eu quem dei, né, fiz o procedimento de abertura da assembleia como presidente, até ser votado o presidente da CEP. Existem núcleos, né? Esses núcleos formados por agricultores e agricultoras familiares, e quando chega em um determinado período do ano, né, eles realizam visitas, né, visitas internas, e mais na frente um pouquinho é feita a visita de avaliação, né? Se um trabalhador, a trabalhadora rural, o agricultor, ele estiver em conformidade, né, com a conformidade orgânica, com as práticas de cuidado com o meio ambiente, né, e aí eles três, né, no caso, eles assinam um documento, né, certificando aquela família e dando um aval para que a outra comissão venha, certo? Realizar a visita. Essa outra comissão, ela é de outro município, certo? Aqui, para os agricultores, a gente chama de visita de inspeção cruzada, né? Mas para o MAPA é visita de avaliação. Essa visita de avaliação vem o outro núcleo de outro município, né? Eles chamam cruzada exatamente porque vem núcleo de outro município. Por exemplo, Quixeramobim, o núcleo de Quixeramobim visita aqui Quixadá, e o núcleo daqui de Quixadá já vai para o Choró, e assim o Choró já vai para Quixeramobim ou para F, e assim eles vão, é assim que acontece. Os OPACs, eles se organizam um pouco diferente um do outro. A CEPA se organiza mais por núcleo, então cada município é um núcleo. Então é possível sim que uma família tenha interesse em produzir de forma agroecológica e ela vai compor um núcleo municipal, uma família de uma localidade compõe um núcleo municipal para a produção de algodão e outros produtos agroecológicos, orgânicos. Já na CEP é trabalhado por grupos, então em cada localidade tem que ter no mínimo 5 pessoas que têm interesse em trabalhar de forma orgânica, agroecológica, que formem um grupo e que solicite a adesão do mesmo ao OPAC e à CEP. Hoje a gente tem 283 sócios. Se o projeto do algodão não existisse, quantos desses sócios não estariam por aí à toa, nas suas comunidades, nas suas associações comunitárias? Mas hoje eles estão na associação, no sistema, embora a gente precise melhorar muita coisa, melhorar a estrutura dos grupos, a estrutura da associação, mas de uma certa forma hoje a associação ela traz essa ideia dos sistemas agroecológicos para os agricultores e agricultoras. E aí eu entro na equipe como mulher jovem, então teve muitos desafios por ser mulher, por ser jovem numa equipe que era uma equipe, em sua grande maioria, homens, e o público que a gente trabalhava, na sua grande maioria, era um público de homens, né? Famílias compostas por homens à frente desse trabalho com algodão. Eles chamavam até assim, nós de espantalho, né? Porque a gente saía para trabalhar
com calça, bota, chapéu, né. E para eles, para as pessoas, não foi nem tanto os outros grupos, mas eram as pessoas avulsas da comunidade, né, que achavam que a gente não ia dar conta, que a gente estava fazendo aquilo ali não era de verdade, né. Assim, aí às vezes a gente era motivo de piada, né. Teve um dia que um senhorzinho chegou lá e falou que estava chamando nós de bruxa, de espantalho, né. Porque até então não era visto, né, mas eram os homens que iam. Aí quando eles pegaram a ver as mulheres indo, eles ficaram tinha uns que ficavam debochando, né. O entendimento era que a mulher tinha que ser só dentro da casa, né, cuidar das crianças, cuidar da roupa e limpar a casa, essas coisas. Graças a Deus, hoje, depois desse projeto que foi trabalhada a relação de gênero dentro da família, dentro da agricultura, a mulher hoje vai para o roçado. É que as coisas mais importantes dentro do projeto Algodão são os intercâmbios e os cursos de relação de gênero que aconteceu. Porque assim, o curso de relação de gênero, junto com os intercâmbios, eles mudam a cabeça das pessoas. Pessoas de fato verem a realidade e se colocar de que trabalho ou o serviço, como a gente chama, não tem serviço específico para homem ou para mulher. O SPLA, ele sempre teve essa visão muito de trazer, e dar visibilidade ao trabalho das mulheres, em todas as áreas de atuação do SPLA, qualquer projeto. Mas no trabalho com algodão era muito desafiador, porque a gente não consegue chegar na comunidade e dizer, a gente quer que as mulheres exerçam um cargo de liderança, a gente quer mulheres plantando algodão, tinha que ser um trabalho mesmo de conscientização, de fortalecimento dessas mulheres, então um trabalho que a gente, é aos poucos, a gente vai construindo isso aos poucos, então isso demanda tempo para se construir. Hoje a gente já é visto de igual para igual, né. Até no grupo a gente passou esses 2 anos, de 2018, 2019 a 2020, eh, sempre era as reunião dos homens, mas a gente não sabia. Quando a gente começar a participar mesmo, como grupo, junto com o grupo, já foi quase 2021, né. Aí, assim, sempre com o incentivo do SPLA, a gente conseguiu, né, porque sempre o SPLA estava fazendo essa ponte, né, as mulheres estão fazendo assim. Elas estão em todas as ações do consórcio agroecológico, só como titulares. E por que que é muito difícil? Porque tem que romper uma coisa chamada divisão justa do trabalho doméstico, né. Então, a mulher, para dar conta das atividades ou dos arranjos produtivos, ela também tem que dar conta das coisas ligadas aos cuidados na casa. E essa discussão a gente busca, a gente traz para dentro do trabalho com o algodão em consórcios, que é quebrar com isso, que a gente tem que buscar para ser uma sociedade justa, homens e mulheres têm que assumir as responsabilidades daquela unidade familiar. Quando veio o curso de relação de gênero, a grande parte da comunidade passou o homem varrer uma casa, passar um pano numa casa, a lá ir para o rio, ir muito de homem para o rio. Eu senti que aquilo ali deu uma mudança muito grande, até hoje, né. A grande parte dos homens que a gente considera muito machista, hoje cuida de casa. Se a mulher sair, ele faz o almoço, ele lava uma roupa, ele bota uma água para a mulher. Não mudou, foi 90% de mudança na nossa comunidade. Esse é o maior exemplo que eu tenho. Então tudo isso, foi se construindo. Então a gente iniciou um trabalho como era algo experimental, com a grande maioria, um público eram homens, e aí com o tempo, com esse trabalho mesmo de mobilização, de articulação, de fortalecimento do trabalho das mulheres dentro dos grupos, hoje a gente consegue ter um destaque maior como trabalho das mulheres. Aí quando foi em 2020, eu entrei como membro da diretoria, né, sem nenhuma experiência nenhuma de trabalhar assim, de grupo eu tinha experiência, não tinha de diretoria, né, de direção. Aí o SPLA sempre me incentivando a eu participar. E aí eu não tinha noção, mas eu pensei assim: "Bom, se eu for esperar que aprender, eu não vou aprender, eu só, né, plantando, participando do grupo, assim, de reunião". Aí eu imaginei assim: se eu entrar, eu vou aprender, né, e o que eu aprender, eu vou passar para as outras colegas, né, e assim foi. Além de nós ter a oportunidade de recuperar nossa terra, né, que hoje produz muito bem, também a questão financeira para a gente, como eu falei lá no início, né, para a gente conquistar nossos sonhos, nossos são pequenos, mas que a gente conseguisse realizar através disso.
E quando esse dinheiro saiu, esse dinheiro do algodão, porque eu também tinha o gergelim, tinha o milho e o feijão, tudo eu colhi, né. Mas quando veio as outras culturas, eu guardo para o alimento da família. Eu praticamente não vendo, eu guardo para o alimento da família. Até porque minha área também não é grande, né. E o algodão, o dinheiro que eu recebi, eu empenhei em cuidar da minha saúde, para mim poder continuar no projeto, né. E foi a realização do meu primeiro sonho que eu digo. Sim, a renda, né, da produção do algodão hoje, para a gente é como fosse uma autonomia, né. Aquilo que a gente produz, embora ainda às vezes é pouco, mas é da gente, né. É a gente que decide o que que vai fazer com ele, o que que a gente vai comprar, se é para o uso pessoal, né. Então assim, nos deu essa autonomia da gente produzir e o dinheiro daquele produto que é vendido ser para a gente, né, para a gente fazer investir em que a gente quiser, né. Então isso para nós é uma autonomia, né. Porque antes, era o marido talvez que pegasse, né, era ele que ele ia gastar com alguma coisa que fosse para o bem dele, né. E agora não, com isso a mulher viu que aquilo ali é dela, né, foi ela que trabalhou, foi ela que suou, então é justo que ela gaste com o que ela quiser. E além do preço ser significativamente, mais alto que o algodão agroecológico, tem todo um cuidado com o meio ambiente. O preço é diferenciado, mas tem todos os critérios que as famílias seguem, de cuidado com o meio ambiente, de valorização do trabalho da mulher. A gente fala o trabalho com algodão, mas é o trabalho da vida das pessoas, é a subsistência dela que sempre esteve no no na centralidade, porque o trabalho com algodão é o que as pessoas já faziam nos seus roçados, só que incorporaram a cultura do algodão, né. O consórcio é a mistura, né, do feijão, do milho, do gergelim, do feijão guandu, do sorgo e o algodão. Logicamente tem um arranjo técnico que é para que umas plantas não comprometam o desenvolvimento das outras, tanto na hora de crescer, desenvolver e na hora de colher. E o algodão é o último que sai do roçado, porque ele tem um ciclo maior, e assim foi sendo estruturado. Que é o código. Tem essa parceria, e essa parceria ela é muito ancorada na confiança. Então, de um lado, de o outro também. Então, por exemplo, quando a gente chega no começo do ano, todos os coordenadores que representam os agricultores e agricultoras que ficaram em suas comunidades, vêm para a gente assinar um contrato, vêm para a gente dialogar com a compradora, aquele preço daquela safra naquele ano. Então isso é uma valorização para a gente. O outro sistema de compra, ele limita o agricultor a reduzir a sua diversidade no espaço de produção. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para ficar só no milho e no feijão, no milho e no feijão. Porque a gente não tem comércio para o gergelim, a gente não tem comércio para amendoim, a gente não tem comércio para mandioca e assim por diante. Mas, com a Veste, por exemplo, o algodão agroecológico, juntamente com a equipe técnica, a gente tem essa motivação da gente participar das feiras. A gente tem essa aí as feiras diversas feiras, estaduais, regionais, municipais, e outros espaços de comercialização também. Porque você sabendo que vai produzir uma coisa e vai ter para quem vender e vai ser uma venda certa, vai ser um preço justo, né, aí você tem um incentivo a mais para produzir, né. Um fato importante é que nos últimos anos a gente tem conseguido, garantir a venda do algodão, toda a produção que é feita por essas famílias, a gente consegue comercializar
com a venda garantida, com um preço justo, e essas famílias, na sua grande maioria, elas recebem um adiantamento de 50% da produção antes de entregar. A partir do momento que a família planta, a equipe técnica se responsabiliza por acompanhar e fazer uma estimativa de produção. A partir dessa estimativa, a gente envia os dados para a empresa compradora e ela faz uma antecipação de 50% desse valor que será produzido nessas áreas de consórcio para o algodão, o valor referente ao algodão. E aí esse valor, as famílias conseguem pagar os custos de produção e se organizar para entregar o algodão. A partir do momento que eles entregam o algodão, é feito o beneficiamento e é pago o restante, os outros 50% dessa produção. Porque você, além de receber o dinheiro do algodão, ainda recebe uma premiação em dinheiro, né, por cada arroba de algodão, ou no caso tem municípios que é por quilo de pluma, e a gente faz por arroba do algodão em rama. Ele recebe também um valor, né, que vai fazer uma diferença também no final. Aí para isso ele tem que produzir, preencher o caderno de campos, é um caderno que ele tem que anotar todas as atividades feitas na unidade produtiva dele, desde o início do preparo do solo até a colheita, até o arranquinho do algodão final. E ele, então, ele registrando tudo isso com datas diárias gastas, todas as atividades feitas, ele vai depois receber uma remuneração por fora, que é o prêmio, quer dizer, também incentiva isso aí, né? O algodão, na maioria das vezes, quando ele é acertado a sua produção, ele consegue bancar tudo, bancar toda a despesa da roça, ainda sobra para a gente comprar o calçado, a roupa. E muitas vezes teve ano que eu já fiz um churrasquinho ainda, contando com a história do algodão no final do ano. Não tem como falar de algodão agroecológico sem falar de Pedro Jorge. Pedro Jorge é a referência que trabalha com algodão agroecológico. E isso não é diferente para mim. Pedro Jorge foi quem me acolheu no trabalho com algodão, foi quem me ensinou tudo que eu sei hoje sobre algodão. Então, eu sou hoje uma profissional melhor por conta de Pedro Jorge. Ele é um excelente profissional e um grande amigo, que tem me ensinado muito. E como ele tem uma vasta experiência com algodão, então ele sempre me mostrou os melhores caminhos, o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que fazer. Eu sempre pude contar muito com o apoio dele, assim, um apoio mais do que só um coordenador, porque ele, quando eu entrei em algodão, ele era meu coordenador do projeto Algodão. Com uma grande capacidade de pensar, com uma sensibilidade enorme, uma empatia muito grande para os agricultores e agricultoras ou para o trabalho, né? Porque o Pedro Jorge, ele sempre foi essa pessoa que muito aberta ao diálogo, né? Mas também com uma mente muito criativa, muito propositiva e dinâmico, muito intenso. Ele, de fato, deixa esse legado para a sociedade, né? Para quem trabalha com algodão na perspectiva agroecológica. Então, a gente deve muito ao Pedro Jorge Bezerra Ferreira Lima. Pedro foi e continua sendo uma grande inspiração para nós. E principalmente porque ele consegue juntar duas coisas que às vezes não andam muito bem junto. De um lado, a ciência. Do outro lado, o carinho. Ele une isso para que a vida das pessoas sejam transformadas através da agricultura, que é o chão dele. Então, é um cientista, é uma pessoa que é fissurada em conhecimento, em estudos, em dados, mas que também tem um coração enorme e que cria laços com as pessoas com quem trabalha no campo.